Giro de Itália 2021, etapa 6. Minto, não é o Giro de Itália. Tirreno Adriático 2021, etapa 6. Não, eu não me confundi com essa história. É apenas um gancho para falar sobre Paris-Nice, Tirreno Adriático, mas esse vídeo é para falar sobre Tirreno Adriático, etapa 6. Por que eu fiz essa brincadeira com o Giro de Itália? Porque a organização do Tirreno Adriático é a organização Giro de Itália. E a organização Paris-Nice é a organização Tour de France. Como a gente percebeu, tem uma disputa bacana, interessante para nós, espectadores, e para as equipes também. Ambas as organizações, elas começam a fazer o possível para chamar a atenção das equipes, para que as equipes tragam os principais ciclistas, para que eles tenham mais repercussão, consequentemente para que eles entreguem para os patrocinadores do evento o que eles prometem, que é visibilidade. E nesse momento acontece uma disputa muito grande entre as duas organizações, e que nesse ano, por motivos óbvios associados à pandemia, existe muito mais do que simplesmente oferecer bonificação em grana. É oferecer a certeza de que todas as etapas acontecerão. Então, com certeza, nesse momento, existe uma negociação muito intensa entre as duas principais organizações do ciclismo, né? Tour de France, Giro de Itália, sobre a promessa de fazer com que o evento aconteça todas as etapas, além das bonificações em grana. Por que eu tô falando tudo isso? Eu não faço a mínima ideia, que eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque eu acho que a gente fala pouco sobre grana no ciclismo e no esporte, de modo geral, e não dá pra, né, ninguém chega no mercado, por exemplo, o atleta não chega no mercado com um troféu de primeiro lugar, na hora de pagar o mercado, ele não adianta ele colocar o troféu lá que o caixa não vai aceitar como forma de pagamento. Né? Então, o cara ele precisa ganhar o troféu e ganhar grana. Né? E é uma coisa delicada. Tirreno Adriático. Será que tem alguém assistindo ainda? Porque essa introdução que eu fiz, eu nem sei por que eu fiz isso. Vamos lá. É porque, literalmente, esse canal não é um canal de notícias, por favor, não confunda, eu seria um péssimo jornalista, porque como vocês perceberam, primeiro que eu não consigo manter o foco num assunto, segundo que eu não consigo entregar a notícia, e terceiro que não tem um plim-plim no canal. Certo? Vamos lá. Tirreno Adriático, sexta etapa, 169 quilômetros. No final da etapa, nos últimos 60 quilômetros, 50 quilômetros, eles entram num circuito. E isso tem se tornado repetitivo e vai se tornar provavelmente quase que uma regra, pelo menos durante 2021, porque isso é reflexo das restrições das cidades, dos locais onde a organização passa por conta da pandemia. Então, para ter um menor impacto no lugar onde eles estão, é mais fácil fazer um circuito, uma fuga com 6 ciclistas. Essa fuga abriu, foi embora. 5 minutos, 6 minutos, e o pelotão lá. O pelotão totalmente desorganizado. Talvez reflexo do cansaço do que foi a etapa de ontem, extremamente sofrida, talvez os atletas se poupando para o contrarrelógio individual de amanhã, então ficou um pelotão xoxo, uma etapa xoxa, tudo xoxo. A única coisa que não foi xoxa foi a porrada que o ciclista da Education First, o Car, isso é o sobrenome dele, mas acho que ele pensou que ele era um Car. Eu tô dando risada, mas eu odeio ver essas imagens. Tinha o canteiro central com aqueles pirulitos e uma placa. Ele deu uma pancada na placa que, se esses caras não tivessem a flexibilidade que eles têm, eles não têm um preparo físico muscular para aguentar a porrada. O cara não é jogador de futebol americano. Mas a não consequência grave, pelo menos até então, a não consequência grave dessa porrada foi um pouco de sorte do cara, porque a porrada foi, esteticamente, foi muito feia, mas imediatamente ele levantou, parecia que estava super consciente, arrumando a sapatilha, com calma. O pelotão, eu só tive a impressão que o pelotão acordou quando faltavam 40 quilômetros, que a diferença era de 3 minutos e quase, sei lá, 4 minutos. Daí tem aquela regra que as equipes se balizam mais ou menos de 1 minuto a cada 10 quilômetros para tirar da fuga. E eu acho que eles contaram com isso, só que a diferença, os quilômetros foram passando e eles não conseguiram efetivamente fechar o gap em relação à fuga. Para não criar muita história, a fuga foi vitoriosa. Na entrevista final, o Van Aert disse que os caras andaram muito forte, o Pogacar disse que os caras andaram muito forte, mas na verdade
o pelotão não tinha organização, o pelotão não tinha nenhuma equipe que representava o interesse de fechar, sorte e competência da fuga, que tinha 6 ciclistas por praticamente toda a etapa, teve um cara que sobrou, foram 5 para o sprint final, quem ganhou foi o Mads Smith da Israel, equipe do Chris Froome, e foi isso. A vitória da etapa foi isso, classificação geral continua lá, Pogacar, Van Aert, Landa, Bernal e assim por diante, aí está a classificação. O curioso foi que o único cara na entrevista que falou assim, não tive o que fazer, foi o Van der Poel, um monstro. E daí perguntaram pra ele se era porque o pelotão tava cansado, tipo, é porque vocês estavam cansados? Ele, não, ele tipo com uma cara não entendendo, falou, não, é que não, sei lá, ninguém tinha interesse de fechar. Teve vários momentos, tinha um ciclista da equipe do Van der Poel que estava na frente do pelotão, talvez para interesse de fechar, porque parece que o Van der Poel queria ir para o sprint final, parece que ele queria ganhar a etapa. E mais um cara só da Alpecin Fenix lá na frente para fechar o gap, logicamente que não ia dar certo, e a Alpecin Fenix não tem essa equipe poderosa para conseguir ficar trabalhando sozinha para fechar o gap, certo? E amanhã é o contrarrelógio individual, com certeza esse bate-papo da sexta etapa foi o bate-papo mais perdido de todos que eu fiz, mas também não aconteceu nada, não adianta ficar arranjando pelo em ovo aqui, porque não aconteceu nada, certo? Por favor, coloquem aí os comentários, tem um pessoal que sempre colabora com umas quentinhas, com algo que eu deixei passar ou com algo que vocês descobriram, certo? Abraço, galera, tchau!